Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu voltei com mais um tutorial de costura. E hoje vamos fazer essa carteira personalizada. Para começar, vamos separar o material. Vamos precisar de um pedaço de papelão. A estampa escolhida vai ser essa daqui, um tamanho quadrado. Vou usar o grampeador, cola de escola, cola Tech Bond, tipo uma super cola. Vamos usar uma tesoura e aqui o dinheiro, né, e os documentos para a gente estrear a carteira no final depois de pronta. Primeiramente vamos pegar o papelão, né, aqui eu tava tentando fazer o esboço da carteira, porque como é esse formato quadrado e eu só tenho essa estampa, ela teria que dar certinho e sem desperdiçar nenhum pedacinho de tecido. Então eu comecei medindo a maior nota, que é a nota de 100, para poder fazer essa carteira de um tamanho que desse para colocar todas as notas, tipo 10 notas de 100, então teria como colocar. Então depois de medir, eu vou cortar 2 retângulos do mesmo tamanho. No resultado final não vai ficar do mesmo tamanho, porque eu vou precisar fazer ajuste, mas inicialmente eu cortei 2 retângulos. E agora eu vou vir com a estampa e fixar esses 2 retângulos na estampa. Eu dobrei a estampa em 3 partes. E no caso eu vou usar as 2 partes das pontas. A do meio eu não vou fazer... Eu vou deixar sem fazer nada, porque senão vai ficar muito dura essa carteira. Inicialmente eu estava na dúvida porque eu ia fazer essa carteira de uma outra forma. Porém eu tive uma ideia melhor e resolvi fazer ela desse mesmo jeito mesmo, porque eu acho que vai ser melhor. Então aqui eu eu usei o grampeador para fixar a parte, para eu poder fazer as dobras para ver se ia dar certinho o tamanho, porque depois essa carteira teria que fechar. Depois que eu fixei com o grampeador os pedaços de papelão, eu comecei a cortar as laterais da carteira, que depois eu iria fazer uma finalização com uma costura. Repare que eu sempre estou fazendo acerto no tamanho dos retângulos da carteira, pois o intuito é que na hora de dobrar, essa carteira tenha um encaixe certinho para não ficar aquela finalização muito dura e eu ter que ficar desfazendo e refazendo todo o trabalho. Então depois que eu colei a parte... Essa vai ser a parte de trás, no caso a parte do meio da carteira, onde vai ficar o dinheiro e os documentos. E eu já estou fixando o retângulo com cola, então praticamente toda essa bolsa ela é feita à base de cola de escola normal. E aí depois de fixar essa parte do meio, eu estou cortando para poder deixar por último, para poder finalizar com a costura. Então aqui vamos subir para a parte superior, né? Depois de já colada e secada, vamos fazer as dobras, mas agora eu vou mexer na parte superior, que é a parte onde vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou fixar uma presilha para prender essa carteira, e vai ser onde eu vou colocar o plástico, vai ter os bolsinhos para colocar os cartões. Então, novamente, lá vai eu mexer no tamanho do retângulo. Eu tô aqui tentando diminuir um pouco, porque ele ficou um pouco grande na hora de fazer a dobra final. Então, aos poucos, eu sempre vou fazendo a diminuição. Eu tenho aqui uma bolsa velha que eu gostava muito, só que ela tá toda descascada praticamente, eu não uso mais. Porém, o que é interessante para mim é usar essa parte do fecho, né, a presilha. Então, eu vou tirar a presilha dessa bolsa para eu colocar na minha carteira personalizada. E uma coisa boa que eu percebi é que essa presilha vai dar certinho, porque ela é super fácil de colocar e depois tem como eu reciclar ela em outros trabalhos. Por exemplo, quando essa carteira ficar gasta e eu quiser fazer outra, eu posso retirar essa presilha e reinventar, né, no meu próximo trabalho. Confesso que deu um pouquinho de trabalho para tirar esses parafusinhos, né, porque tinha um que estava bem apertado, então eu peguei com a pontinha da faca, que eu acho que ficou mais fácil, porque achava que de fenda que eu tinha aqui estava muito grande. Então eu, depois de cortar, eu comecei a medir na carteira as presilhas para poder ficar certinho na hora de fechar. E para fazer esse corte eu utilizei o estilete, pois ia ficar mais fácil de cortar o tecido sem danificar o restante da estampa. Então
em vez de usar a tesoura, eu usei o estilete, que eu achei mais fácil. Ele estava bem afiadinho, então eu usei ele para poder fixar a parte de baixo. E como vocês podem ver, é super fácil, não tive dificuldades na hora de colocar. Então a parte mais complicadinha vai ser essa que tá vindo agora, que é a parte dos parafusinhos, da presilha que tem os parafusinhos. Então depois de medir bem certinho, né, a fechadura da parte superior, eu venho com o estilete para poder fazer o pequeno furinho, que é um buraquinho bem pequenininho, para encaixar, fazer o encaixe dessa presilha da parte de cima. Tive que fazer isso com bastante cuidado, porque essa estampa, o tecido ficava desfiando, então eu teria que tomar muito cuidado para não desfiar muito. Então, depois de fazer o buraquinho, eu tentava fixar essa presilha sem ficar esticando muito o tecido para ele não desfiar. E aí eu sempre fazia os ajustes com a tesoura. Depois que eu fiz o buraquinho, aí eu vim para poder colar o papelão na parte superior e depois cortar para eu poder fazer a fixação. Confesso que eu quebrei um pouco de cabeça nessa parte, mas depois que eu peguei as manhas, aí ficou até mais fácil. Depois de colar com a cola normal o retângulo de papelão, eu deixei a cola secando e fui para a parte do plástico, que essa era a parte que eu acreditava que iria me dar um pouco mais de trabalho, mas não. A parte do trabalho mesmo, que eu tive mais medo do trabalho estragar, está por vir. Então eu cortei um pedaço deste plástico, pois era com ele que eu ia fazer tipo uma capinha, né, para poder fixar os cartões. Uma capinha não seria a palavra, no caso eu ia fazer os bolsinhos para poder colocar os cartões. Já com a cola seca, agora temos aqui o molde da carteira. Depois de conferir e ver que a carteira estava muito rígida, eu resolvi reduzir aqui um pedaço da parte superior para ficar mais fácil na hora de fechar. E aqui tinha umas colas aqui, eu retirei o excesso e colei com a cola branca no papelão. E depois eu fui fazendo só os acabamentos mesmo de tecido, tirando os excessos de tecido. E agora vamos para a parte da fixação da presilha da parte superior, né, da parte da frente da carteira. E essa parte ela foi um pouco complicada porque eu tinha que tomar muito cuidado na hora de cortar, né, esse tecido para fixar a presilha da frente, porque eu tinha medo que rasgasse o tecido, né, a estampa. E como era a única que eu tinha, então eu teria que escolher outra. Porém, eu gostei muito dessa estampa e queria há muito tempo fazer uma carteira com esse design. Aqui, como você pode ver, não tem muito segredo. É um trabalho bem lento mesmo, que cada encaixe que eu fazia, eu tinha que cortar sempre um pedacinho para poder caber a presilha de uma forma que ela não saísse, não ficasse bamba e ficasse certinho. Então, não teve muito segredo não. Eu tive que ficar cortando, encaixando para ver se dava. E aí quando deu eu só terminei de parafusar. Fiz com a ponta da faquinha mesmo e parafusei. Aí eu parafusei e fiquei testando para ver a abertura e o fechamento da bolsa. Agora seria as laterais que eu teria que mexer, né? A parte das pontas. Então eu marquei com o grampeador porque eu iria fazer a costura, né, para na hora que a bolsa abrisse, ela ficasse mais soltinha, né, desse para ter uma visão melhor das cédulas, né, do dinheiro que estaria dentro. Porém, eu só resolvi fazer a marcação porque essa vai ser a última etapa. A costura seria a última etapa para finalizar essa bolsa, essa carteira. Então, eu só vou fazer a marcação aqui com o grampeador, só para eu ter uma noção de como ficaria o resultado final dessa carteira. Aqui, para ter uma prévia noção, ela vai ficar assim, ó, a abertura dela vai ficar assim e o encaixe para fechar também vai ficar assim. Eu já tô achando um luxo, já tô adorando. Mesmo com ela inacabada, já dá para ter uma noção de como vai ser o resultado final. Então, agora eu vou partir para a última parte, né? Que é a parte que eu considero ser a mais complicadinha, porque
eu vou ter que colar o forro e vou ter que colocar o plástico. Então, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, porque vai exigir bastante cuidado, ainda mais sendo fase de acabamento. Então agora eu vou colar essas abinhas, né, na parte interna da carteira. E enquanto eu deixo a cola secar, eu vou partir para o forro. Eu escolhi um forro branco, então eu vou medir o forro e vou recortar esse forro para colocar por cima. Claro que eu vou ter que tirar essa presilha, então depois que eu fixei a cola, né, vou deixar secando, depois eu vou tirar a presilha para eu poder colocar o forro, colocar o plástico e só assim colocar a presilha. Eu tive que adiantar esse vídeo porque senão ia ficar muito longo, né? Eu adiantei em menos de 20 minutos um trabalho de mais de 1 hora, porque eu passei praticamente uma manhã inteira fazendo. Então eu tive que agilizar muito, senão ia ficar muito grande esse vídeo. E enquanto eu virava e revirava esse plástico para ver em qual lugar ele iria ficar melhor fixado, eu decidi fazer só um retângulo mesmo, porque eu estava pensando em fazer com dobra. Porém, ia dar muito mais trabalho, então, como eu já estava meio assim ansiosa para finalizar esse trabalho, eu resolvi só fazer o retângulo. Um retângulo só, do mesmo tamanho do forro, e colocar o plástico por cima do forro. Daí eu tive que tirar a presilha novamente para poder medir, né, para cortar o forro e para cortar o plástico. Espero que minha explicação não tenha ficado confusa, né? Mas voltando, né, depois que eu já fixei o forro, eu tô usando essa cola aqui, essa super cola, para fazer o acabamento com a fixação, porque essa super cola ela é bem mais forte. Então, mesmo que eu usei a cola de escola normal, eu usei essa super cola para fazer os acabamentos, para ficar bem firme, né? Para essa carteira durar, no mínimo aí, 1 ano. Se bem que a minha outra carteira durou um pouco mais de 2 anos e tá super ainda dá para usar, mas eu quis mudar. Agora voltando, depois que eu cortei o plástico, né, já fixei o forro, é a vez de colar o plástico e cortar as abinhas, onde vai ser o suporte dos cartões. Então, agora, depois que eu já coloquei o forro, coloquei o plástico, apertei bem os parafusos da presilha para ficar bem firme. Agora eu vou usar os meus cartões como um modelo para medir, né, a parte da aba que eu vou colocar esses cartões. No caso, eu sempre uso 3 cartões, então eu vou fazer 3 abas. Claro que eu acho muito chique aquelas bolsas que tem vários bolsinhos para colocar vários cartões, tipo 10 cartões se eu tiver. Porém, como eu quero fazer uma carteira personalizada para mim exclusivamente, e eu sempre ando com 3 cartões, então é um cartão de crédito e os outros 2 de débito, e então não tenho necessidade de fazer aquela aba de vários e vários cartões, né, para abrigar vários cartões. Então eu vou fazer só 3 mesmo. No caso, eu estou usando a super cola para fazer o acabamento com o plástico, porque o plástico não vai colar com a cola normal de escola. Então eu usei a super cola e ficou bem firme. Por incrível que pareça, a super cola não ficou pregando, não pregou meus dedos e ela ficou bem firme. Então eu vim com o estilete para fazer a parte dos buraquinhos e tive uma ideia nesse percurso, que era cortar esses forrozinhos brancos para fazer tipo um design, né, de acabamento, né, e também para facilitar na hora de colocar os cartões, para não ficar aquilo muito liso na hora de colocar o cartão, por causa do plástico que ele é muito liso. Eu coloquei esse forro para dar tipo um ressalte, né, um relevo. Depois de já finalizado essa parte do plástico, que é os bolsinhos dos cartões, agora eu vou fazer a finalização com a costura. Vou costurar as 2 laterais, porque eu não quero uma carteira que abre totalmente. Eu quero uma carteira tipo bolsa, que dá para colocar documentos, dinheiro de uma forma que eles não vão cair no chão assim que eu abrir. Então, por isso que de última hora eu tive essa ideia de prender essas 2 pontas só para dar uma abertura, um pouco de abertura na parte do bolso.
Então, terminando os ajustes finais, eu já finalizei a carteira e agora vamos estreá-la. Vamos ver como é que fica o resultado final. Vamos ver como é que fica os cartões alinhados aqui dentro dos bolsinhos. E não menos importante, agora vamos ver como é que fica o dinheiro e os documentos aqui na parte do bolso. E fiquem com a apresentação final. Então esse foi o vídeo da customização e personalização da nossa carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo.